Meus amados irmãos, esse simpósio, né, como vocês já sabem, ele tem por título Conhecendo a Deus. Quando a gente fala a respeito do conhecimento de Deus, a gente precisa justamente, meditando justamente na palavra a qual ele determina para a gente, a palavra de Deus. A gente vai lá em João, eu acho bem interessante no capítulo 4, quando o nosso Senhor Jesus, conversando com aquela samaritana, ele já começa a dar umas características a respeito do Deus ao qual nós estamos tentando estudar, tentando conhecer no decorrer, né, desse período de simpósio, nesse período carnavalesco, onde tantas pessoas estão a se firmar numa série de outras coisas que envolvem as intenções físicas e materiais, as coisas terrenas. Porém, hoje, podemos dizer assim, como alguns dias, desde sábado, nós vemos tentando nos fortalecer em conhecer esse Deus. E lá em João, no capítulo 4, Jesus com aquela samaritana, eu acho interessante que naqueles momentos de diálogo entre ele e a samaritana, ele chega justamente a falar uma coisa que de início me toca aqui ao coração. Que ele pergunta, né, para ela pergunta para ele, melhor dizendo, em que local deveria se adorar a esse Deus ao qual a gente quer conhecer. Porque toda vez que a gente fala justamente de conhecer a Deus, eu sei que um dos propósitos que a gente sempre tem dentro do nosso coração, em termos de conhecimento, é essa adoração. Porque quando eu vou adorar, eu tenho que saber a quem estou adorando. E nesse diálogo justamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho interessante que ela diz assim que uns dizem que para adorar o Deus, esse Deus, na verdade, ao qual servimos, a gente tem que ir lá para o monte, né, o Monte Gerizim. E de repente outros vêm e dizem que para adorar a Deus, os judeus principalmente dizem que a gente tem que ir para o templo adorar. Mas eu quero deixar bem claro nessa tarde que o Senhor Jesus Cristo, ele disse que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, primeira coisa, a adoração a esse Deus ao qual a gente vem conhecendo no decorrer desses dias, ela tem que ser em espírito e em verdade. Aí vem um segundo contexto, antes de entrarmos justamente aqui nessa lição. A gente percebe que Deus, na verdade, precisamos adorar Ele em espírito e em verdade, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele também continua falando a esse respeito, porque Ele diz assim que meu Pai é espírito, e importa que os adorem, aqueles que o adorem em espírito. Então, meus amados irmãos, por isso que de início eu falei que não é uma tarefa tão fácil, porque quando falamos em conhecer esse Deus, estamos falando justamente em conhecer um ser supremo, um ser justamente espiritual, um ser, na verdade, que a gente não tem a possibilidade de tocá-lo, a gente não tem muitas vezes até a possibilidade de vê-lo, mas assim como algumas coisas que Ele criou, eu posso dizer assim, a gente sabe que Ele existe. É mais ou menos que nem um vento, como muitas vezes a gente fala, a gente nunca teve oportunidade de pegar no vento, a gente nunca teve oportunidade, eu posso dizer, de ver o vento, mas eu tenho certeza que vocês sabem que o vento existe, e essa é a convicção que eu tenho também a respeito do nosso Deus. Então a nossa lição de número 4, ela vem falando a respeito desse Deus, ela vem falando a respeito do conhecimento desse Deus. E como já foi falado aqui, o título da lição, ela tem justamente aqui por título, Conhecendo o Deus Onisciente. Título da lição, Conhecendo o Deus Onisciente. Então, quando a gente fala de onisciência, eu sou bem sincero com vocês, fica muito difícil falar de onisciência sem falar de atributos que Deus possui. Porque quando a gente fala de conhecer, eu estava pesquisando essa manhã a respeito do que é esse conhecer. Por que conhecer o Deus onisciente? Por que a expressão o Deus onisciente? O que é conhecer? Porque muitas vezes a gente diz que crê, muitas vezes a gente confunde o crer com acreditar, muitas vezes a gente diz que conhece sem conhecê-lo. Então, meus amados irmãos, nessa tarde, quando a gente fala de conhecer, a gente precisa entender que esse conhecer está em inserir dentro de nós, dentro da nossa vida, dentro, claro, do nosso coração, da nossa memória, a existência desse Deus. Quando a gente fala de conhecer, a gente precisa entender que dentro de cada um de nós deve existir fundamentos que
faça com que dentro da gente, a gente possa ter uma real certeza de pertencimento a esse Deus ao qual viemos adorar essa tarde. Quando a lição fala de conhecer a esse Deus, a gente precisa entender que a gente tem que ter dentro do nosso consciente, a gente tem que ter consciência desse Deus ao qual a gente serve. Porque eu sou bem sincero com vocês, é muito difícil falar de Deus, mas eu quero dizer para vocês que muitas vezes as pessoas elas ficam titubeando a respeito dele. Mas o Deus ao qual a gente na verdade está tentando chegar no contexto, o Deus ao qual a gente veio adorar essa tarde, é o mesmo Deus que a Bíblia fala. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É esse Deus ao qual eu estou tentando chegar no contexto dessa onisciência. E a gente precisa ter esse Deus fundamentado dentro do nosso coração. Meus amados irmãos, o título da lição, Conhecendo Deus Onisciente. Quando a gente fala de onisciência, a gente precisa entender que Deus, Ele é um ser tão grande, Ele é um ser supremo, como já foi dito inclusive na lição de número 1, pelo nosso irmão, eu posso dizer assim no sábado, que Deus, Ele é um ser transcendente. E quando a gente fala de transcendente, a gente sabe que a gente está dizendo que esse Deus, Ele é um Deus distinto, Ele é um Deus elevado, Ele é um Deus supremo, um Deus totalmente elevado em relação à sua criatura. Então quando a gente diz assim, Deus transcendente, um Deus elevado, é difícil falar desse Deus, irmão Romildo, é difícil descrever esse Deus, é difícil. Porém, a gente precisa entender que também estamos falando nessa tarde de um Deus que Ele tem como uma característica, um Deus imanente. Ele é transcendente, Ele é um Deus o quê? Supremo. Ele é um Deus justamente soberano, gente. Mas porém Ele é um Deus imanente. Por que Ele é um Deus imanente? Porque vocês precisam entender que é um Deus que sempre está junto de mim e de você. Ele é um Deus justamente que participa da sua criação. Ele participa da minha e participa da tua vida. Então, Ele é soberano, mas Ele é imanente. Ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra, mas Ele também é um Deus participativo. Vocês precisam entender que não é bíblico isso que eu estou dizendo, mas a gente sabe que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita, porque Ele tem participação ativa. Precisam entender isso, né? Meus amados irmãos, e como é que eu conheço esse Deus, irmão Romildo? Um Deus soberano desse, um Deus tão grande. Aí Deus, Ele deixa justamente atributos para que possamos a conhecê-lo. E o que são esses atributos? Atributos são características. Eu acho bem interessante que certa vez a gente tem o costume de toda terça-feira vir aqui para o ensaio. Só que toda terça-feira, muitas vezes quando eu chego, tem um irmão que ele geralmente já deixa o som preparado, ele já deixa a igreja aberta para nós, ou seja, para a gente ensaiar, que nós ensaiamos aqui junto com alguns adolescentes. Então toda terça-feira a gente vem para aqui. E certa vez eu conversando com o pai, ou melhor dizendo, a mãe de um dos adolescentes, eu achei interessante que ela disse: irmão Romildo, hoje eu estou levando meu filho mais cedo, e quem pode observar ele lá? Aí eu disse: olha, gente, presta bem atenção nesse detalhe, para a gente continuar aqui no contexto. Então essa mãe disse: quem pode observar meu filho? Aí eu disse para ela: olha, tem um irmão lá, por nome João. O irmão João, ele pode observar seu adolescente, enquanto eu chego com a minha esposa. E o que eu acho interessante é que essa irmã, ela não conhecia o irmão João por nome. Onde é que eu quero chegar? Eu quero que vocês entendam que muitas vezes, para que você conheça alguém, você não precisa necessariamente vê-lo. Você precisa entender que todos nós temos características. Então eu disse para a mãe desse adolescente: olha, o irmão João é um que sempre abre a igreja, já deu uma característica. Ela disse: mas eu não sei quem é. Eu disse: irmão João é aquele que tem 2 filhos pequenininhos, Vitor e Vinícius, um que geralmente fica lá em cima no Melos tocando. Ela disse: ah, sei. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero que vocês entendam que, através dos atributos, através de algumas características, a gente consegue chegar a ter uma ideia, ao conhecimento de alguma pessoa.
Assim como essa mãe conseguiu chegar a entender quem era João pelas características, nós também conhecemos nosso Deus, o Deus ao qual servimos, pelas características, pelos atributos, que é a mesma coisa que ele possui. Então, características e atributos é isso, são definições, são conceitos, que muitas vezes a gente observando ele, a gente diz, se trata de tal. Porque a gente precisa entender isso a respeito do nosso Deus? Porque vocês precisam entender que vivemos em um mundo em que as pessoas querem trocar, as pessoas querem inverter dentro da nossa mente a sequência de valores. Vivemos em um mundo em que muitas vezes o certo agora está tendo filosofia de que é errado. E o errado querem colocar dentro da mente das pessoas que é certo. E assim vai. E a gente precisa ter nossos fundamentos. E quando diz respeito a Deus é a mesma coisa, gente. Deus tem características. Deus, ele tem atributos. E vocês precisam entender que é mediante esses atributos que vocês sabem a quem estão servindo. É mediante esses atributos que vocês sabem a quem vieram, eu posso dizer assim, adorar essa tarde. É mediante esses atributos que vocês sabem a quem verdadeiramente vocês, na verdade, estão a buscar e a confiar. E entre os atributos de Deus, muitos estudiosos chegam a subdividir. Inclusive, quando se fala dessas subdivisões ou divisões, eu queria deixar bem claro que eu vou citar aqui duas divisões no que diz respeito à transferência de soberania. Transferência justamente de atributo. Porque, teologicamente falando, existem muitos conceitos semelhantes que chegam a discussões desnecessárias. Porém, quando se fala dos atributos de Deus, a gente vê inclusive através da nossa lição, a gente vê pela lição 1, que muitos falam a respeito de o Deus comunicável. Deus comunicável, realmente, Deus ele é um Deus comunicável. A gente viu isso de forma muito explicada lá naquela lição 1, pelo nosso presbítero aqui à noite do sábado. A gente precisa entender que nesse termo de comunicável e incomunicável, também existe as características no que diz respeito à transferência. Então eu quero que tu entenda o seguinte, entre os atributos de Deus, existem alguns atributos chamados de comunicáveis. Repita comigo, atributos o que, gente? Comunicáveis. Existem alguns atributos que são chamados de quê? Incomunicáveis. Agora, no que diz respeito à transferência, esses atributos comunicáveis e incomunicáveis, como é, irmão Romildo, que eu consigo identificar no Deus a quem eu sirvo? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem alguns atributos que Deus, ele transfere para a sua criação. Existem atributos que Deus, ele repassa para a sua criação. Porém, existem determinados atributos que é exclusivo só dele. Então, no que diz respeito à transferência, os atributos comunicáveis são atributos que Deus ele pode transferir para você. Do tipo, Deus, ele é amor? Deus, ele é amor? Atributo amor pode ser transferido para nós ou não? Sim. Deus, ele é justiça? Deus, ele é bom, gente? Então, a gente precisa entender que são atributos que são de Deus, mas podem ser transferidos para quem? Para nós. Porém, existem alguns atributos que não podem ser transferidos. Deus, ele não transfere, são exclusivos de Deus. Entre esses atributos, vem justamente o atributo ao qual a gente vai estudar aqui, essa tarde, no que diz respeito à transferência. E tem outros. É por esse motivo que vocês precisam saber, quando muitos dizem assim, olha, você está endeusando, você está idolatrando. Quando a gente fala da idolatria, o que é idolatria? Idolatria é justamente quando você tenta transferir para alguém, alguma pessoa, algum ser, um atributo que só pertence a quem? A Deus. Existem atributos que são exclusivos de Deus. Exemplo,
a onipotência. Deus é soberano, só Ele tem todo o poder. Então, quando alguém chega para mim e diz, olha, irmão Romildo, tal ser, ou tal pessoa, ou tal lugar, ela tem justamente o poder de fazer assim, assim, assim na minha vida. Eu digo, está idolatrando, está endeusando, porque a onipotência, o poder supremo só pertence a Deus. Aí você precisa entender que nesse meio vem a onipresença. Certa vez eu encontrei uma pessoa que chegou e disse, olha, eu estava rezando, ela usou essa expressão, eu estava rezando lá em Limoeiro, e minha mãe estava rezando lá em Carpina, minha prima estava rezando lá em São Paulo, tudo justamente sendo levado a buscar uma determinada pessoa. Então eu disse, olha, vem cá, como é que tu consegue falar com essa pessoa aqui em Limoeiro, tua mãe vai conseguir falar lá em Carpina e outro falar lá em São Paulo? Porque essa pessoa no mínimo teria que estar nos 3 lugares, e se conseguir ficar nesses 3 lugares, só quem consegue isso é quem tem um atributo da onipresença. E a onipresença, a gente sabe que é um atributo só de quem, Sala? Só de Deus. Então quer dizer que qualquer um que se direciona a um ser ou a uma pessoa, e de repente em uma outra cidade outro também está se direcionando e por aí vai, então, meus amados irmãos, eu não preciso dizer muita coisa, está querendo dar uma característica, está querendo dar um valor que só Deus merece. Então, resumindo, existem atributos que são atributos só de Deus, e entre eles está justamente o da nossa lição de hoje. A lição de número 4, que eu vou adiantar por causa do horário. A lição de número 4 fala de um atributo chamado onisciência. A onisciência, eu sou bem sincero com vocês, é mais uma característica que só Deus tem, irmão Neemias. Por que, irmão Romildo, só Deus tem? Porque você precisa entender que Deus, Ele tem um pleno conhecimento, uma plena sabedoria. Deus precisa vocês entenderem que quando se fala de onisciência, inclusive quem tiver com a lição pode abrir na página 32 da lição e vão me acompanhando. A lição, quando trata desse atributo de onisciência, ela chega a dizer assim que a onisciência de Deus é o atributo pelo qual Ele conhece a si próprio. A onisciência é um atributo pelo qual Ele conhece a si próprio. E a lição, ela diz também, lá em cima, na introdução, e todas as coisas, não é assim que a lição diz? Conhece todas as coisas. E diz as coisas passadas, presentes e futuras. E eu acho interessante quando na lição ele diz que Deus conhece isso aí de forma perfeita, não é assim, gente? Imediata, simultânea e o que, gente? Simultânea e completa. Então a onisciência é um atributo só de Deus. Por que eu também quero esclarecer isso? Porque é um atributo que Deus não transfere para ninguém. Tem muita gente que tem o hábito de pensar, às vezes pensa até coisas desagradáveis a Deus. Pensa determinadas coisas que de repente não vai de acordo com os estatutos do Deus a qual servimos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes os pensamentos e tem determinadas atitudes que são atitudes nossas, e quando eu digo muita gente, eu estou me colocando no meio. Eu faço que nem Paulo essa tarde. Se é para subjugar, eu começo subjugando a mim mesmo nessa tarde, de tudo que eu falar. Então vocês precisam entender que muitas vezes os pensamentos são nossos, mas a gente tem muitas vezes culpa. A gente tem o hábito, melhor dizendo, de culpar Satanás por algo que ele não tem nem o poder de realizar. Por exemplo mesmo, Satanás, ele é onisciente, ele consegue saber todas as coisas. Satanás consegue saber aquilo que eu estou orando de boquinha fechada, só no meu pensamento. Se eu sentar naquela cadeira ali, meus amados irmãos, se eu não falar só em espírito, se eu estou a meditar em algo, Satanás sabe disso? Sabe não, meus amados irmãos, porque para ele saber, ele precisa ter um atributo que só pertence a Deus, a onisciência. Então o que é que eu quero dizer para vocês? Que muitas vezes ele é até culpado de determinadas coisas que ele não realiza, que vem do instinto da gente. Então onde é que eu quero chegar? Satanás, ele é limitado. Satanás, a gente precisa entender que dentro desse contexto de onisciência, ele não tem onisciência, ele não tem esse poder. Ele é até
forte, eu posso dizer entre aspas, mas para nós aqui dessa igreja, que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, ele não tem espaço. Ele não tem espaço. Para crente que vive justamente enxertado na videira, como disse Paulo, aquele que era um antigo jambuzeiro, né, assim, né? E de repente foi enxertado na videira, você precisa entender que você passa até o mesmo DNA daquele que te buscou, daquele que morreu lá na cruz por mim e por você. Então ele não tem justamente espaço, e é justamente isso que a gente vem a buscar. Então ele não tem essa onisciência. Onisciência é um atributo que só pertence ao quê, meus amados? A Deus. Qual é o atributo dessa tarde que estamos a estudar? Onisciência. Meus amados irmãos, a lição, no início ela diz assim: definição e aspectos da onisciência de Deus. Primeiro, quando a gente fala de onisciência, eu quero que vocês entendam que a onisciência, quando falamos dela, estamos falando de um dos atributos incomunicáveis de Deus, no sentido de transferência de poder. Ele não passou para nenhuma criatura, porém, essa onisciência, como diz a lição, ela vem do latim omnisciência. E esse oni, ou omni, existem muitas definições, porém, traduzindo-se do latim para o português, quer dizer tudo. Onisciência. Então, o oni está dizendo o quê? Tudo, toda. E o ciência? A gente sabe que quando se fala de ciência nesse sentido aqui, a gente está falando de quê? De conhecimento. Então, quando dizemos que Deus ele tem plena onisciência, a gente está dizendo o quê? Que ele tem todo o que, gente? Conhecimento. É isso que a palavra, na verdade, está querendo expressar para mim e para você. Porém, quando se fala desse conhecimento, desse atributo onisciência, aí vocês precisam entender que isso se refere a presente, oh Deus grande, ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, ele sonda o presente, o passado e o futuro. Até porque se a gente fosse para a íntegra, o Deus ao qual servimos, ele é um Deus atemporal, que eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu quero que tu entenda que Deus, essa sabedoria que só ele possui, que não é uma sabedoria por buscar conhecimento estudando, não é uma sabedoria porque alguém repassou para ele, é justamente uma sabedoria suprema que só ele possui, e é mediante a essa onisciência que ele tem todo esse conhecimento, todo esse poder. E quando se fala desse atributo, eu acho bem interessante que a palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus, o fundamento de fé da gente, ela vem relatando a importância desse atributo nas nossas vidas. É por isso que a lição ela tem como fundamento aqui principal o Salmo 139. Aí você vê Davi falando a respeito de como foi o agir da onisciência de Deus na vida daquele grande servo. E a gente precisa entender que o Deus de Davi é o meu Deus. O Deus de Davi é o teu Deus. Deus ele não muda. A gente já viu. Deus ele é imutável, gente. O Deus ao qual servimos, ele é o mesmo. O Deus de Elias é o Deus ao qual tu vieste adorar essa noite. Qual a diferença? Deus, ele é espírito, ele quer que tu adore ele em espírito, então vamos buscar ele verdadeiramente. E Davi, ele começa a relatar isso aí. Ele começa a falar desse atributo de onisciência, mas porém, ele começa a dar detalhes. E de começo, você vê várias referências aqui nessa parte, no primeiro tópico da lição. Entre as referências, eu acho interessante que, lá no Salmo 147, no verso 5, quem quiser acompanha, que o tempo é curto, então eu vou agilizando e vou lendo aqui, né? Mas pode abrir a Bíblia, Salmo 145, que é uma referência, né, da lição, no verso 5, eu acho muito lindo quando o salmista, nesse salmo por completo, ele fala de alguns feitos, de algumas realizações do Deus ao qual servimos. Só que no verso 5, eu acho interessante que ele é muito específico. Medita nesse trecho comigo. Ele diz assim, olha, grande é o nosso Deus. Ou melhor, grande
é o nosso soberano. E tremendo é o seu poder. Ele aqui está falando justamente da onipotência. Porém, ele continua dizendo, é impossível, não é assim que ele diz? Medir o seu o quê? Entendimento. Porque eu não sei qual é a versão que vocês estão. Eu estou com uma versão aqui, atualizada. Mas leia aí, pastor. O seu entendimento é infinito. Aí na minha versão, ele diz aqui, que traduz no mesmo. Ele diz, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Ele está reconhecendo a onisciência, o conhecimento supremo, todo o entendimento do nosso Deus. Ele sabe que é real. E isso a gente precisa transferir para a nossa realidade, gente. Se nós botássemos em nosso coração o quanto Deus, Ele sonda a mim, a tu. Se tu botasse no teu coração o quanto Deus, Ele na verdade sabe aquilo que a gente vai realizar amanhã. Se vocês, com certeza, eu tenho aqui essa convicção, quantas e quantas vezes tu já pensasse algo em casa de manhã, quando chegasse aqui de noite da igreja, Deus usa um vaso que nem Ele imagina, mas Ele vai e manda aquela rajada daquilo que tu estava dialogando de manhã. Então Deus, Ele mostra essa onisciência misturado com a sua soberania. Só que muitas vezes a gente não atena isso ao nosso viver, e a gente precisa ter isso como fundamento de fé, de continuidade, justamente para chegar no nosso propósito, que é a nossa Canaã celestial. Então, meus amados irmãos, o salmista ele começa a relatar como estima de quê? De fortalecer a mim e a você. Ele continua dizendo aqui, não ele, mas outra referência, dada também aqui na lição, lá em Provérbios. Aí eu acho interessante quando Salomão aqui, no capítulo 15, versículo 11, do livro de Provérbios, aí ele começa a dizer, olha, vê que interessante, Salomão, mediante toda a sua sabedoria que ele pediu a esse próprio Deus ao qual adoramos, então lá no 15, verso 11, aí Salomão diz assim, na minha versão, a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Olha o que Salomão está dizendo que a sepultura e a destruição, tudo isso é aberto diante do Senhor. Deus, Ele sabe dessa realidade. Só que Ele continua dizendo algo que é um tanto quanto extraordinário. Ele diz assim, olha, quanto mais o que, gente? Os corações. Na minha versão ele diz, quanto mais os corações dos homens. Deus, Ele sabe, justamente aqui como Ele está falando, né? A respeito da sepultura, destruição, e ele diz que são todas abertas diante desse Deus, e quanto mais o coração. Então é isso, Deus, Ele é onisciente, a onisciência é isso, é justamente a gente nem abrir a boca, é muitas vezes a gente nem realizar, mas Deus já sabe o que é que tu vai fazer. Aí tem pessoas que chegam e me perguntam, irmãos, diz assim, ô irmão Romildo, e por que às vezes acontecem determinadas tragédias, e Deus não sabia que ia ocorrer? Sabia, mas tu sabe que Deus, Ele nos proporciona uma coisa chamada livre-arbítrio. Você precisa entender que até na questão da queda da humanidade, Deus foi pego de surpresa. Esse Deus ao qual a gente está adorando essa tarde, Ele foi pego de surpresa? Foi não. Eu tenho o costume de falar algo, para que os irmãos entendam, muitas vezes, como é esse funcionar de Deus. Deus, Ele é extraordinário, gente. É por isso que muitas vezes a gente se sacrifica tanto. É por isso que muitas vezes a gente olha assim, o lombo está doído, mas a gente diz, vale a pena. Porque de repente Ele vai e faz um grande manifestar na vida para dizer que Ele é grande. E a gente sabe que Deus, Ele sempre está no controle de tudo, mediante essa onisciência. Aí a gente diz assim, e a queda da humanidade, e essas tragédias que acontecem? Eu tenho o hábito de dizer, pastor, que Deus, Ele sempre está aqui, olha. Deus, Ele sempre está no mesmo lugar. Deus, Ele é Deus. Ele sempre está no mesmo lugar. Só que muitas vezes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele está aqui. Muitas vezes quando eu aceitei Jesus, naquele primeiro amor, eu estava aqui,
por muitas coisas que acontecem no mundo. Eu não posso culpar a Deus pela queda do homem. Eu não posso culpar a Deus por determinados fatores que ocorrem. Porque Deus, Ele sempre permanece no mesmo lugar e quer o melhor mediante a sua onisciência para mim e para você. Se nós soubéssemos a soberania e quanto esse Deus ao qual servimos, Ele é um Deus vivo, o nosso cotidiano era outro. E eu me coloco nesse meio, gente, porque tem dias que a gente amanhece, irmãos, que a fé, ela está de tal maneira que dá vontade até da gente voar. Tem dia que a gente amanhece que se pudesse eu abrir a porta, eu digo, olha, hoje eu estou tão que dá vontade de voar, queria eu ter esse poder, mas tem dia que a gente amanhece assim. Mas também existe dias, meus amados irmãos, que a gente amanhece, que parece que não temos forças nem para levantar. Eu não sei se aqui nessa tarde tem algum super crente, porque comigo isso acontece, literalmente. Mas quando isso acontece, a gente sabe que temos um Deus ao qual podemos recorrer. E de repente a gente busca, a gente ora, a gente jejua, a gente começa a meditar na palavra dEle. E a gente sabe que Ele de repente vai nos fortalecendo, porque como Ele falou, Ele é Espírito. E quem entende de alma e de Espírito é Ele, por isso que Ele nos fortalece. É um Deus onisciente, é um Deus muito poderoso, é o Deus ao qual a gente serve. Meus amados irmãos, aqui na lição, a palavra do Senhor ainda tem aqui outra referência, que eu acho também muito interessante. Lá em Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 46, versículo 10, ele começa a dar também determinados atributos, características do Deus que a gente serve. E lá em Isaías 46, 10, ele diz o seguinte, eu vou agilizar por causa do horário. Ele diz, desde o início faço conhecido o fim. Então quer dizer que ele sabe, olha, o final das coisas desde o começo. Mas a gente muitas vezes passamos a nos questionar muito com esse Deus. A gente muitas vezes paramos e não analisamos o quanto a própria palavra dele determina e nos dá a característica dele. Porque aqui ele diz, desde o início, ele já faz conhecido o fim, então ele sabe tudo. Vou agilizar. Desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Então, resumindo, é um Deus que tudo sabe. Por isso esse nome, onisciência. É um Deus que tudo sabe. E acho interessante que o povo de Israel, mediante uma trajetória de desobediência, a gente sabe que eles foram levados cativos para Babilônia, não é assim? Porém a gente vê que existiam momentos que Deus, Ele é um Deus que sonda, mas Ele é um Deus também misericordioso, Ele é um Deus muito bom. E mediante essa misericórdia dEle, Ele começa a sondar a nossa estrutura, e Ele não nos deixa só, Ele começa a nos fortalecer. Isso aconteceu com o povo de Israel. Eu acho lindo quando Isaías, no capítulo 44, versículo 25, ele começa a ir ao povo e tentar profetizar, dizer àquele povo que, olha, relaxa, fica forte, fica firme nesse Deus ao qual tu está servindo, porque Ele vai agir a teu favor. Aí ele, lá no capítulo 44, versículo 25, ele diz assim, olha, eu sou Deus que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e transtorna a ciência deles. É um Deus que tudo sabe e chega justamente com esperança para aqueles, na verdade, que confiam nele e o buscam. Então esse é o Deus que estamos falando essa tarde. Essa é a onisciência desse Deus. Ele fala aqui que até sinal de inventores, de sábios, de adivinhos, porque essa semana mesmo a gente estava andando no centro de Limoeiro, tinha uma senhora com uma saia bem longa assim, colorida, né? E, olha, vem cá para eu ler a tua mão. Eu digo, misericórdia. Vem cá para eu dizer. Então, não sei se vocês tiveram essa oportunidade. Aí é quando a palavra de Deus nos fundamenta. A gente tem um Deus que só quem sabe justamente o nosso amanhã, o nosso presente e até mesmo aquilo que está por vir na nossa mão daqui a 10, 20, 30 anos, é o Deus vivo a qual servimos. Só quem tem essa capacidade é Deus. O resto para mim é espírito de demônios, como a própria Bíblia fala. Meus amados irmãos, aqui a lição ainda retrata
a respeito de uma coisa chamada de a onisciência de Deus, que não olha, inclusive o comentarista diz assim, diversas passagens das Escrituras ensinam claramente essa onisciência de Deus, e Ele é perfeito em conhecimento. Aí ele citou lá o versículo de Jó, que eu vou adiantar, mas ele diz assim, é um Deus que não olha para a aparência. É um Deus que não olha para a aparência. É outro fato também bem interessante dessa lição. A onisciência de Deus, a gente vê que as Escrituras deixam claro que, mediante essa onisciência, Ele é um Deus que não olha para a aparência, mas Ele olha para onde? É um Deus que não olha para a aparência. E quando eu digo não olha, não importa se tu está bonitão, de gravata, de paletó. Claro que, cuidado com essa aparência, viu? Porque nós pertencemos a uma denominação que tem doutrina, a gente tem nossas regras, né, da nossa igreja, e a aparência também se torna fundamental. Mas no contexto aqui, quando ele diz Deus não olha para a aparência, é porque a gente sabe que nesse contexto da lição ele está tentando focar o quê? Que o fundamento da análise, do diagnóstico de Deus é outra coisa. Seria o que, sala? Vou chamar de sala, que aqui é sala, igreja é sala. Seria o que? O coração. Deus não olha a aparência, mas Deus, Ele sonda teu coração. Ô Romildo, ô irmão Romildo. E onde eu posso encontrar isso como fundamento bíblico? Uma historiazinha bem básica que vocês já conhecem. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, quem quiser abrir, pode abrir. Né? Estudo, né? Para abrir a Bíblia. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, a gente poderia começar a meditar do versículo 1. Porém, para ganhar tempo, nos versículos 6 e 7, eu acho interessante quando a palavra do Senhor, ela nos relata um pensamento, do profeta Samuel. Porque vocês sabem essa história. A gente sabe que Saul, ele era o rei, né, ungido em Israel. Porém, creio que toda a igreja sabe até mais que eu, que na trajetória, Saul, ele não andou em conformidade com o que Deus queria. Então, de repente, o que é que ocorre? Deus, ele, através de Samuel, manda ungir um novo rei. Ou seja, manda ungir quem? Quem foi o rei que foi ungido para substituir Saul, gente? Foi quem? Davi. Aí nesse trecho, a gente vê que Samuel, nesse trecho, capítulo 16, versículo 6 e 7, a gente vê que Samuel, ele tenta aí a realizar a busca desse rei, orientado por Deus, gente. Só que eu acho lindo aqui, quando o texto bíblico ele começa a dizer assim, ó, quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Na minha versão tem assim, quando chegaram os filhos de Jessé, então Samuel viu Eliabe e o quê? E disse. Na minha versão ele diz, Samuel viu Eliabe e pensou. Aí continuando ele diz, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. História muito conhecida, é ou não é? Então Samuel já vai orientado por Deus para ungir justamente o novo rei. Só que Deus não disse para Samuel quem seria. Ele disse, ó, vai lá, né, entre os filhos de Jessé, você vai justamente ali ungir um que será levantado justamente por rei, né, para estar à frente justamente do meu povo, do povo de Israel. E eu acho interessante que quando Samuel chega lá, a minha versão diz que Samuel pensou, ao ver Eliabe, talvez pela sua o quê? Aparência, ele disse, ó, rapaz, o cara é esse, o filho, o nosso futuro rei aqui, o futuro rei de Israel, vai ser esse daqui. Só que eu acho interessante que é justamente nessas horas que vem a onisciência de Deus.
É justamente nesses momentos que Deus ele começa a entrar em ação, mostrando quem Ele é, o soberano ao qual servimos. Aí ele chega para Samuel e diz, olha, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência. Então Deus ele não está muito preocupado nessa questão de aparência, mas Deus ele sonda. Deus ele conhece a estrutura de cada um. E ele diz assim, ó, nem com a sua altura, pois o rejeitei. E ele ainda continua dizendo, olha, o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É isso que na verdade a gente vê, o poder da onisciência de Deus, a importância dessa onisciência. E eu acho interessante quando ele diz assim, mas o Senhor vê o coração, e aqui é um contexto em que quem era que estava envolvido nesse contexto? Até mesmo sem saber, mas Deus sabia, Davi já estava envolvido nesse contexto, gente. Davi estava envolvido aqui, porque Deus ele tinha determinado quem era o rei. Mas Samuel, mediante os seus pensamentos, mediante muitas vezes a sua visão humana, Samuel, ele queria, posso dizer assim, de forma indireta, entre aspas, ele estava mudando talvez o propósito de Deus. Aí é quando a gente vê a imanência desse Deus. A gente vê que Ele é um Deus que Ele está conosco, é um Deus que Ele intervém na história. Quando Deus Ele tem propósito na minha, na tua vida, Deus Ele vai e interfere até cumprir. Porque a gente precisa entender cada vez mais que Deus, Ele, muitas vezes Ele não depende, Ele tem projetos, mas Ele não depende nem de mim, nem de ti, para que esses projetos eles se cumpram. Aí certa vez eu falando que Deus não depende, o irmão disse, não, Deus depende. Porém, vocês precisam entender que há uma diferença muito grande entre precisar e depender. Deus, ele precisa, porque a gente vê que Deus usou até pedra para realizar determinadas ações. Porém, dependência não. Se você não quer fazer, Deus, ele arruma, levanta de onde não aparece. Então, resumindo, meus amados, Deus, Ele sonda o coração e os projetos dele, muitas vezes, se realmente ele bater o martelo, como falou o irmão Neemias aqui ontem, o presbítero Neemias, melhor dizendo, a gente vê que é prego batido e o quê? Ponta virada. É assim o projeto de Deus. E a gente viu isso na vida de Davi. E meus amados irmãos, eu finalizo esse trecho ainda da onisciência de Deus com o último versículo entre esses citados aqui na primeira etapa, que diz aqui, lá em 1 Crônicas, no capítulo 28, verso 9. A palavra do Senhor diz assim. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, em 1 Crônicas 28, 9. Eu acho interessante quando, nessa situação aqui, nesse cenário, Davi já estava, eu posso dizer assim, em final de carreira, né? Então, Davi, ele chega, para você ver a importância da gente cuidar desse nosso coração. Muitas vezes a gente realiza tantas ações, mas a gente precisa cuidar desse coração, porque é aí que Deus trabalha, é aí que Deus sonda, para conseguir realizar os projetos dele, os propósitos dele. Então, Davi, em final de carreira, Davi chega para seu povo, ele junta aquele povo todinho lá, o povo de Israel, líderes, e ele chega justamente a apresentar, né, seu sucessor, que seria Salomão. E a gente vê aqui em 1 Crônicas, no capítulo 28, verso 9, a palavra do Senhor dizendo assim: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o. De que forma? Sirva-o com o coração. Minha versão diz, de todo o coração. E aí, outro detalhe, Davi diz aqui para Salomão, sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Sirva-o de todo o coração espontaneamente. Pois, aí vem Davi, isso Davi orientando ao seu filho, que seria seu sucessor. Ele simplesmente estava dizendo, Salomão, o Deus ao qual servimos é um Deus onisciente, Salomão. Salomão, tu precisa cada vez mais te preparar espiritualmente, porque Deus, ele sonda não o teu físico, não o teu exterior só, não a tua aparência, Salomão. Deus, ele sonda o teu interior. Deus, ele sonda, Salomão, o teu coração. Aí ele começa a dizer a Salomão, Salomão, sirva-o. Ao assumir esse reinado, Salomão, sirva-o de todo o coração.
e sirva-o espontaneamente. É isso que, na verdade, Davi estava dizendo aqui a seu filho. E ele continua dizendo: pois o Senhor sonda todos os corações. Vê quanta experiência Davi tinha com Deus ao qual servia. Aí ele chega para o filho e diz: pois o Senhor sonda todos os corações. E continua dizendo: e conhece a motivação dos pensamentos. Então isso é Davi orientando mediante a sua experiência. Então, meus amados irmãos, a pergunta que eu faço é: como Davi, ele tinha tanta convicção, como Davi tinha tanta convicção dessa forma de Deus agir? Deixa eu dizer uma coisa: Deus é o mesmo. O Deus que a gente está servindo essa tarde aqui, que viemos adorar, é o mesmo Deus de Davi. É o Deus que ele está passeando aqui, ó. O Espírito dele está passeando e sondando. Olha, vem cá. Ah, não, realmente, essa aqui está espontaneamente. Ah, não, aqui foi só. Então é assim que Deus trabalha. Por isso que muitas vezes a gente precisa entender até a forma da gente adorar e de sacrificar a Deus. Porque Ele conhece a nossa estrutura mais do que nós mesmos. A onisciência de Deus faz com que Ele nos conheça mais do que nós mesmos. E Davi, ele relata isso a seu filho. Davi relata isso a seu filho. E deixa eu dizer uma coisa: sonda. A gente vê muito, inclusive tem um que diz assim, ó. Sonda-me, Senhor, não é assim, né? E me conhece. Eu acho lindo esse hino, não é assim, ó. Quebranta o meu coração, não é assim? Então, eu acho lindo a introdução desse: sonda-me, Senhor, e me conhece. É lindo. Agora a pergunta é: quando a gente usa essa expressão até louvando, sonda-me, o que é que a gente está dizendo? Davi disse aqui, olha: pois o Senhor sonda todos os corações. Então, quando Davi disse isso aqui, ele não disse a Salomão: ele sonda só o teu, não, Salomão, sonda a todos, ele sonda o meu e o teu. E o que é sonda? Meus amados irmãos, quando se fala de sonda, eu lembrei quando eu era garoto, minha mãe tinha um problema de saúde, uma enfermidade, né, chamada de gastrite. E certa vez, ela foi fazer um exame associado ao estômago, e ela disse que colocaram, estilo naquela época, né? Colocaram algo lá, não sei se é pelo nariz ou é pela boca, até chegar justamente na parte do estômago. Como se fosse uma sonda. Eu pesquisando a respeito de sonda, eu estava olhando que, para conseguirem observarem a profundidade do mar e de rios, se utilizavam nessa época um aparelho, estilo como se fosse uma corda com peso na sua ponta, e jogava justamente isso dentro do rio. Para quê? Para observar a profundidade do rio, para observar justamente aquele interior do rio, até o nível justamente, posso dizer assim, que o mesmo possuía, rio ou mar. Era uma forma de analisar o quê? O interior e a profundidade de quê? Do rio. Aí quando eu vejo Davi dizer: o Senhor sonda o coração, aí vem na minha mente assim, irmão, então quer dizer que o Senhor muitas vezes se ele está sondando o coração, ele está vendo o que é a profundidade. O Senhor, quando ele sonda o teu coração, não é superficialmente não. Eu me lembro da pedrinha com a corda jogada dentro do rio, não é para olhar lá, né? Quantos metros de profundidade. A mesma coisa o Senhor faz comigo e contigo, para ver a profundidade da nossa adoração, para ver a profundidade muitas vezes da nossa sinceridade perante Ele. Então sonda é isso, é essa análise interior, é observar a profundidade justamente daquilo que estamos a buscar perante a pessoa do Deus ao qual servimos. Meus amados irmãos, continuando ainda, a gente vê aqui que Davi, como ele tinha essa convicção de sondar, de saber que o Senhor observa tudo isso, ele tinha essa convicção por experiência própria. Davi tinha essa convicção por experiência própria. Deixa eu dizer uma coisa para os meus amados irmãos. Certa vez, lá em 1 Crônicas, capítulo 17, quem quiser pode abrir. Eu acho lindo quando Davi, ele resolveu, colocou, posso dizer assim, dentro do seu coração, em construir um templo para Deus. Vê, Davi colocou em seu coração. Então, por isso que eu acho assim,
Davi tinha essa certeza da sondagem de Deus mediante suas experiências. Aí lá em 1 Crônicas, capítulo 17, Davi ele colocou isso no coração. Lá no capítulo 17, versos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim, ó: e sucedeu, pois, que morando Davi já em uma casa, disse ao profeta Natã. Davi morando numa casa, Davi chegou para Natã, o profeta, que eu não vou entrar nesse detalhe, e disse assim, ó: Natã, eis que mora em uma casa de cedro, uma casa já estruturada, porém, Natã, a arca da aliança, a arca de Deus, está debaixo de cortinas, Natã. Então Davi certa vez chegou para Natã e disse isso. Aí eu acho interessante que no versos 2, chega Natã e diz assim para Davi, ó: ô Davi, tudo quanto tens no teu coração fazes. Vê, o profeta Natã, ele chega para Davi e orienta Davi, dizendo: olha, Davi, olha, tudo que tu tem no teu coração. Qual era o desejo de Davi no coração? Construir o quê? Construir o quê, gente? Um templo. Porque a arca da aliança, a arca de Deus, eu posso dizer assim, ficava justamente lá entre lençóis. Aí Davi disse: olha, eu quero construir esse templo. Só que eu acho interessante que chega Natã e diz: olha, tudo quanto tu tens no teu coração fazes, porque Deus é contigo. Só que isso foi a orientação de quem? Do profeta o quê? Do profeta o quê? Natã. Meus amados irmãos, muitas vezes nós precisamos observar que os propósitos do nosso cotidiano não vêm daqueles que muitas vezes, aparentemente, eu posso dizer assim para vocês, na nossa concepção, na nossa vista, talvez seja a pessoa ideal. Exemplo, Natã era um profeta. Se a gente fosse olhar a lista de profecias que Natã justamente decretou e se realizaram, porém nessa situação, quando Natã disse isso a Davi, sabe o que foi que aconteceu? O nosso Deus, ele é um Deus o quê? Qual a lição de hoje? Um Deus o quê? Onisciente. Deus sabia de tudo. É como se Deus estivesse no meio daquele diálogo. Então, para adiantar, Deus ele chega justamente. Quem quiser abrir aí, ó, a Bíblia em 1 Crônicas, né? Deixa eu agilizar aqui. 1 Crônicas, no capítulo 17. 1 Crônicas 17. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Aí eu acho interessante que Deus ele chega e diz assim, olha, para Natã: vai, Natã, e diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. Natã orientou Davi, mas Deus onisciente, Deus sabia o que Natã disse, Deus sondava as intenções de Davi também, mas não era a vontade de Deus. Então a gente muitas vezes precisa entender quais são os propósitos de Deus na nossa vida. A gente precisa entender que muitas vezes o propósito de Deus não é aquilo que o irmão está dizendo do teu lado. Muitas vezes não é aquilo que de repente aquele teu coleguinha ele está te orientando. A gente precisa entender que Deus ele tem projetos traçados. E às vezes a gente está até nas melhores das intenções. Porque nesse caso Davi, ele estava numa boa intenção. Davi queria construir um templo de adoração. Mas o próprio Deus ele disse, olha, ô Natã, vai lá Natã. E Davi diz que assim eu estou dizendo, que não é para ele construir templo nenhum não. E eu acho interessante que Deus ele continua dizendo assim, olha, vem cá, desde o tempo que eu tirei o povo do Egito, eu fui com esse povo, de época em época, parando em locais, e eu nunca pedi a nenhum juiz desses para construir templo, não é isso não, Davi. E ele continua dizendo aqui, olha, porque em casa nenhuma morei. Isso é Deus dizendo, eu vou adiantando. E ele diz assim, olha, eu te tirei, Davi. Olha o que Deus diz, oh Deus grande. Ele chega e diz a Davi, ó, Davi, olha, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. Deus, na verdade, ele tinha propósitos com Davi, olha, desde a antiguidade. Ele chega aqui e dá detalhes a Davi. Davi, olha, eu te tirei do curral, Davi. Não te preocupa com isso nesse exato momento, não. E ele ainda continua dizendo, olha, e estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos.
Aí Deus começa a dar detalhe. E outro detalhe, esse Deus, ele é um Deus onisciente de tal maneira, gente, ele conhece tanto o futuro, que ele já começa aqui a falar a respeito, inclusive, do futuro da humanidade. Ele começa a falar aqui a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo também. Porque eu acho interessante que lá no final ele diz assim no versículo 11: e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, ele diz que o teu filho, nele estabelecerei meu reino. E eu acho interessante para encerrar, quando ele diz aqui, ó, ele diz para Davi, ó, e este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Olha, eu vou fazer uma casa para ti, ou seja, um reino eu vou estabelecer. E o reino que ele disse que vai estabelecer para Davi é um reino o quê? Não sei se vocês estão prestando atenção, mas ele chega a dizer aqui, olha, este me edificará a casa, quem? O filho de Davi, Salomão, vai edificar essa casa. E ele diz aqui, ó, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então ele está dizendo que o reinado, o trono de Davi, seria o que, gente? Para sempre. Meus amados irmãos, e quem é que vai reinar? Quem é o leão da tribo de Davi? Quem é aquele que ainda vai vir a reinar sobre a face da terra? E aqui, quando ele fala desse reinado para sempre, a gente sabe que nessa descendência está a pessoa também do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não vou entrar em detalhe aqui também. Meus amados irmãos, então a onisciência é isso. A onisciência é justamente esse poder que Deus tem de conseguir saber tudo. Então, aqui a lição, ela diz que a onisciência de Deus é o atributo pelo qual ele conhece a si próprio. E esse atributo, na verdade, através dele ele conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras. E outro detalhe, quem está com a lição, dá uma olhada para a gente correr. De maneira perfeita, de maneira imediata e simultânea, também completa. Então, esse atributo de Deus, ele conhece de maneira perfeita, de maneira imediata, simultânea e completa. Meu tempo está acabando, só 3 minutos. E a gente vê que, na lição, a gente vê que o comentarista, ele tenta relatar a onisciência divina revelada no chamado de Davi. E é como a gente viu. A gente vê que Davi, ele chega justamente no Salmo 139, dando o detalhe das experiências que ele tinha com Deus. É quando ele diz assim, olha, formaste o meu interior. Ele diz lá no Salmo 39, no versos 13, ele chega a dizer, ó Deus, tu que formaste o meu interior, tu que entreteceste no ventre da minha mãe. Ele está dizendo que formou em detalhes. Esse entristecer aqui, entreteceste, é como se fosse tricotar, como diz o comentarista, tecer, costurar. Então, Davi tinha convicção de que foi feito de forma minuciosa pelo Deus ao qual ele serve. A gente vê também aqui, nesse tópico 2, Davi dizendo que Deus, ele cerca o andar dele e o deitar. E a gente vê que Deus, ele deu detalhes. Porque quando Deus ele chegou para Davi, aqui em 1 Crônicas capítulo 17, disse, olha, foi eu que te tirei lá do curral. Deus ele estava dizendo que sondava Davi desde aquele tempo. É que nem acontece com a gente, meus amados irmãos. Às vezes a gente começa a se questionar, por que isso, Senhor? Por causa daquilo, Senhor? Por que isso está acontecendo? Mas o Deus de Davi é o meu Deus. O Deus de Davi é o teu Deus. Deus, ele sabe o porquê de cada coisa que está ocorrendo na minha e na tua vida. E Deus, ele sonda verdadeiramente. E Davi diz isso com convicção. A gente vê aqui, Davi dizendo que tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. E finaliza dizendo que, sem que haja uma palavra na minha boca, na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Então, a lição fala desses mínimos detalhes da onisciência do Deus a quem servimos. Agora eu quero finalizar, meus amados irmãos, dizendo para vocês que a onisciência de Deus, ela também trabalha no presente. A onisciência de Deus, ela também trabalha no presente. Isso aconteceu com Davi, aconteceu com outros homens. Eu acho interessante que quando Deus ele determinou o projeto na vida de Davi, quando Deus determinou o projeto dele na vida de Gideão e de vários outros, a gente vê que esses homens estavam em locais totalmente distantes. Gideão mesmo, a gente vê que na situação de Gideão ele estava escondido no lagar. É assim?
Gideão, ele estava justamente, naquela época, o povo de Israel sendo perseguido pelos midianitas. Os midianitas vinham, acabavam com lavoura, acabavam com gado, acabavam com tudo. Mas o povo de Deus, ele clamou ao Deus vivo. E Deus, ele de repente manda um anjo. E eu acho interessante que a onisciência de Deus é tão grande que o anjo, ele vai num lugar específico, aonde Gideão se encontrava. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor foi em Ofra, Gideão lá escondidinho, mas Deus, ele acha, porque Deus, ele é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe justamente e conhece toda a tua estrutura, meus amados irmãos. E no final aqui da lição, a gente vê que a onisciência de Deus mirava o futuro de Davi, como a onisciência de Deus, ela mira o meu e mira o teu futuro também. A onisciência de Deus mira o nosso futuro. E quando se fala de mira o nosso futuro, a gente precisa entender que a palavra do Senhor nos diz, para encerrar, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E mediante a Deus saber todas as coisas, não há nada encoberto. A gente precisa entender que Deus, ele muitas vezes tem projeto na vida de cada um de nós. E mediante esse projeto, tu precisa entender que assim como ele fez na vida de Davi, Samuel foi lá, ungiu Davi mediante todos aqueles. Deus disse, olha, um homem é esse, ungiu. Mas aquilo ali já era um sinal também da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você observa que todo aquele que Deus escolhe, Deus ele separa, Deus unge. Isso foi com Davi. Jesus Cristo, que eu não quero perder muito tempo aqui, porque o tempo acabou, mas Jesus Cristo, ele também foi ungido. A gente vê isso lá em Atos capítulo 10, 38. Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, a gente vê lá no livro de Atos. E a gente precisa entender que nós, dentro dessa obra tão importante, que é a obra de Deus, a igreja de Jesus Cristo, cada um de vocês também foram ungidos, meus amados irmãos. A palavra do Senhor diz lá, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, mas os que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Então, Deus ele é onisciente, Deus sabe a minha e a tua estrutura, Deus ele te conhece e me conhece mais do que nós mesmos. E que nessa tarde vocês possam colocar dentro do coração que vocês estão aqui por uma separação e por uma escolha desse Deus. Quando tu aceitasse o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como ele, assim como Davi, tu foi ungido pelo Deus vivo. Amém, meus amados irmãos.